Esse ano, a nossa temática é família, resgatando valores perdidos. Família, resgatando valores perdidos. E nós vamos falar sobre resgatando a compreensão bíblica de família, resgatando a adoração no lar, resgatando o perdão em família. Esse é um assunto que nós precisamos abordar novamente. E resgatando a intercessão familiar. E hoje nós vamos abrir essa série falando sobre resgatando a compreensão bíblica de família. Nós estamos na onda, nós estamos vivendo o momento da inteligência artificial. Uma ferramenta que é capaz de imitar ou simular o pensamento humano, a inteligência humana. E quando eu estava preparando a reflexão dessa noite, de forma proposital e intencional, eu fiz duas perguntas ao ChatGPT. E eu fiz essa pergunta com o objetivo de introduzir a nossa reflexão nessa noite. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, em poucas palavras, como poderíamos descrever a família moderna brasileira, bem como a sua composição? Em poucas palavras, como poderíamos descrever a família moderna brasileira, bem como a sua composição? E ele me trouxe uma resposta. Ele é muito inteligente, né? Você já soube lidar com isso? Estou brincando. Mas ele trouxe a resposta e abre aspas. Resposta do ChatGPT. Vocês estão me ouvindo? Dá um grau aí, João, que hoje eu estou rouco de tudo. Abre aspas. A família moderna brasileira é diversa e plural, marcada por novas configurações, além do modelo tradicional. Inclui casais homoafetivos, famílias monoparentais, formadas por apenas um dos pais, mãe ou pai e seus filhos, famílias reconstituídas com filhos de relacionamentos anteriores e uniões estáveis, ou uniões estáveis. A efetividade e o apoio mútuo tendem a ser mais valorizado que os laços exclusivamente biológicos, fecha aspas. E a segunda pergunta que eu fiz para ele foi, como nós poderíamos sintetizar os valores da família moderna brasileira e quais valores, inclusive cristãos, têm sido perdidos? Abre aspas, resposta do ChatGPT. A família moderna brasileira valoriza a afetividade, o respeito à individualidade, a diversidade de formas familiares, a igualdade de gênero e a liberdade de escolha. O amor, o diálogo e o apoio emocional tornaram-se centrais, muitas vezes mais que os vínculos formais ou tradicionais. Valores, inclusive cristãos, que têm sido perdidos. Houve perda de referenciais como a estabilidade conjugal, o comprometimento duradouro, o exercício da autoridade com responsabilidade, a vivência da fé em família, o espírito de sacrifício e o perdão como base das relações. Valores fortemente presentes nas tradições ou na tradição cristã e em modelos familiares anteriores, fecha aspas. Ainda que a base de dados da ferramenta eletrônica ou das ferramentas eletrônicas, os dados estatísticos, as informações sociológicas e culturais nos trazem informações, e essas informações sejam relevantes para o nosso conhecimento e até para análise e reflexões, nós não precisamos ser muito técnicos ou fazermos grandes análises para descobrirmos que a família, segundo o modelo bíblico, está em ameaça em nosso tempo. A gente não precisa do ChatGPT, a gente não precisa do Google, a gente não precisa de nenhum outro dado para que a gente perceba que a família no modelo bíblico está em ameaça. Basta talvez você olhar para a sua casa, basta talvez você expandir um pouco mais os seus relacionamentos familiares, basta talvez você olhar para quem está perto de você e a gente vai ver que a família no modelo bíblico está em ameaça. E como nós sabemos isso? O divórcio está aí para nos mostrar isso. O adultério, o sexo sem compromisso e fora do casamento,
a deturpação e distorção de gênero, o enfraquecimento da figura e da autoridade paterna e materna, e por aí vai. Mas o importante, e o que eu quero começar a focar aqui, é que a palavra de Deus é o meio pelo qual nós devemos construir e olhar a vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso manual de fé e conduta. A nossa mente caída, a queda de Adão e Eva, que nós vimos lá em Gênesis, ela segue o mundo, ela tem uma cosmovisão autônoma, ela olha para o mundo a partir de um distanciamento de Deus. Ela é independente de Deus, ela é independente das Escrituras. Mas a mente cristã, ou a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, ela está interessada na vontade de Deus, como ela é revelada para nós nas Escrituras. Por isso que nessa noite, o nosso objetivo é relembrar de um valor essencial, que é o de resgatar a compreensão, o entendimento bíblico da família. Embora nos últimos anos, como eu falei, na última série de Gênesis, nós falamos bastante sobre a origem da família, o ideal de Deus, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o ideal de Deus para a família como uma unidade harmoniosa, onde os seus membros amam a Deus e amam ao próximo, ou amam uns aos outros. Obtendo para nós a compreensão de Deus, que Deus institui a família, com o propósito também de formação espiritual e social do ser humano. E para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia. Capítulo 6, a partir do verso 4. Deuteronômio 6, nós leremos dos versos 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós já introduzimos aqui essa temática, mas agora que nós abrimos a tua palavra, que teu Espírito Santo nos dirija, ó Pai, naquilo que o Senhor deseja nos falar. Pai. Fale conosco, queremos ouvir o Senhor. Queremos aprender do Senhor, para sermos maridos melhores, mulheres melhores, pais melhores, filhos melhores. Que o teu Espírito Santo nos direcione nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Eu introduzi a mensagem fazendo uma pesquisa em uma ferramenta moderna, mas se você buscar naquilo que é mais clássico, ou naquilo que é clássico para a minha geração, ou para a geração que nasceu antes de mim, né, você vai abrir o dicionário, e você vai buscar o significado da palavra família no dicionário. E você vai encontrar no dicionário que família é um conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentescos, que vivem sobre o mesmo teto, um conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem proveniente de um mesmo tronco, pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes, parentela, grupo de pessoas unidas por convicções, interesses ou origens comuns. De forma geral, nós entendemos que a família é um grupo de pessoas ligadas por laços matrimoniais ou sanguíneos, que geralmente vivem sobre o mesmo teto. No mundo oriental, a família, ou melhor, ocidental,
A família é tradicionalmente, ela é constituída por marido, sua esposa e seus filhos. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos a descrição do projeto de Deus para a família. Um homem, ele deveria ter uma esposa, ele deveria deixar o seu pai, ele deveria deixar a sua mãe para se unir a ela. Nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos claramente que Deus, ele criou o homem e a mulher, ele planejou a união de ambos, e essa união não é fruto de escolhas aleatórias. Essa ideia partiu do próprio Deus. Embora você possa escolher o seu marido, embora você possa escolher a sua esposa, o viver casamento é plano de Deus para nós. Obviamente tem algumas exceções, mas de forma geral, esse é o plano de Deus para nós. Ele criou homem e mulher com suas diferenças e características específicas para que cada um pudesse suprir o que falta no outro. O Senhor, ele olha para o casamento como uma aliança, como um pacto firmado entre marido e mulher, entre os cônjuges e Deus, uma aliança que significa um compromisso de lealdade. A vontade de Deus, descrita por Ele, nos diz a respeito do casamento que é para o casal, que é para que o casal permaneça junto até que a morte os separe. Se você quer entender um pouco mais do que nós pensamos sobre divórcio, novo casamento, procure nossas mensagens no Google, no YouTube, que nós já falamos sobre isso. Mas a família bíblica, ela se caracteriza depois que um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, eles possuem de forma geral filhos naturais ou adotivos, pais e mães e filhos vivendo no mesmo lar. E de modo secundário, pessoas que possuem parentesco sanguíneo. Mas nós também vemos, quando nós abrimos Gênesis capítulo 3, claramente nas Escrituras, como a partir da queda do homem, do pecado, da desobediência de Adão e Eva, o desvio do ideal de Deus para a família, como por exemplo, às vezes um homem casava com mais de uma esposa, e você olha e fala, mas na Bíblia está escrito isso, e é verdade, está escrito isso, mas em nenhum momento você vai ler que Deus aprovava isso. Deus usou os homens dentro do seu contexto, mas Deus nunca aprovou isso. O homem muitas vezes desempenhando um papel de autoridade absoluta, não só como uma autoridade instituída por Deus, mas muitas vezes colocando aquilo como e submetendo o outro a debaixo de um jugo, que não era o que Deus colocou, e nós vemos isso na Bíblia. A separação e desobediência a Deus, com casamento de homens com mulheres que professavam crenças diferentes, quando muitas vezes Deus falou, não se relacione com eles, não case entre si, e os homens e as mulheres desobedecendo a Deus. Ainda na história bíblica, na história de Israel, nós vamos ver divórcio, nós vamos ver adultério, nós vamos ver a deterioração das diferenças entre os sexos. O fato é que desde a queda, e aí isso diz para nós desde o tempo bíblico ao tempo que nós vivemos hoje, o homem tem desprezado os planos de Deus e seus valores para o casamento e para a família. Atualmente não é diferente, como vimos na introdução dessa mensagem, vivemos uma crise no que se refere à família, no que se refere aos valores bíblicos de família. Deus estabeleceu a família como o núcleo central da sociedade que Ele formou. E a família é uma das coisas mais lindas e especial que Deus criou. E aí você vai dizer, talvez não é uma verdade nisso na minha vida, pela minha experiência. Mas eu repito, isso não era o ideal de Deus. O nosso coração é rebelde, é distante de Deus, e por isso nós vivemos as consequências, talvez de atos de desobediência nossos ou dos nossos pais, e vivemos em lares, às vezes, abusivos. Mas Deus, Ele criou a família para que seus vários membros, pais e filhos, possam desfrutar da companhia um do outro. O ideal de Deus é que a família seja uma unidade harmoniosa, onde o amor a Deus e ao próximo seja infundido em cada membro da família, vivendo de forma que agrade a Deus. O texto que nós lemos deixa evidente para nós qual é a vontade de Deus para a família.
E como a partir do nosso lar a fé deve ser transmitida de geração em geração, o texto descreve valores bíblicos que são eternos e que devem ser vividos e ensinados. Se você conhece a história bíblica, você deve se lembrar que o povo de Israel passou 430 anos no Egito. Após todo esse tempo, eles foram retirados daquela terra, foram chamados para um serviço, para adorar a Deus. Eles tinham um chamado claro que receberam de Deus, e portanto precisava de uma convicção bastante clara. Eles foram chamados por Deus para uma caminhada para a terra prometida. E eles receberam o chamado de abençoar todas as famílias da terra naquela geração. E eles, depois de 40 anos no deserto, a renovação da aliança estava sendo feita com uma nova geração. Aquele período que foi um período de provação e crescimento espiritual para os israelitas, eles enfrentaram desafios que revelaram as suas fraquezas e as necessidades constantes de depender de Deus. E o povo que peregrinou no deserto durante 40 anos, agora ele está prestes a entrar na terra prometida, ele está escutando uma repetição de toda a lei, de todos os preceitos de Deus, e Moisés recapitula para ele a história da aliança, a fidelidade de Deus, e ele exortou a nova geração a ser obediente aos mandamentos do Senhor. E agora ele tem ele demonstra para nós, obviamente inspirado por Deus, uma preocupação. E a preocupação é que os termos da aliança que Deus instituiu fossem fielmente transmitidos de geração a geração. E esse texto, ou esse trecho que nós lemos, ele é conhecido como Shema, palavra hebraica que significa ouça, texto que era recitado como uma oração do povo judeu, e um dos mais importantes para o judaísmo, veio a ser a confissão de fé judaica, recitada diariamente pelos judeus piedosos, e ele começa assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus é o único Deus e por isso merece toda a nossa devoção, todo o nosso amor. E aqui nós já podemos parar e extrair a primeira lição, o primeiro valor. E entende-se como valor aqui algo como orientação, algo que orienta os nossos comportamentos, decisões, né? Isso é um valor. E o primeiro valor, a primeira base da vida familiar é o amor a Deus. Amor a Deus, queridos, é a base da vida familiar. Israel é chamado a amar ao Senhor. Um envolvimento completo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. O intuito do texto, como do mandamento, era ordenar Israel a um compromisso total com o Senhor, um compromisso envolvendo tudo que a pessoa é, tudo que ele faz, tudo que eles são, tudo que eles fazem. Na Bíblia, o coração é o centro do ser, refere-se à capacidade intelectual ou cognitiva. O Senhor deveria ser amado, o Senhor deveria ser servido com zelo, com compaixão, com alegria, com entusiasmo, com todos os aspectos da psique que constituem a essência do homem. É assim que Deus coloca para aqueles homens: amem ao Senhor com todo o seu coração. Jesus vai repetir isso, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus aqui acrescenta o entendimento. O amor a Deus, queridos, deveria estar no coração dos pais e ser a base da vida familiar. Um amor que é demonstrado por compromisso, um amor que é demonstrado por lealdade. E nós precisamos reconhecer, e a nossa família deve ser ancorada nessa verdade.
A Bíblia nos ensina, nós lemos que Deus é o único Senhor, não há espaço para outros deuses, e precisamos a começar em nós pais amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que somos, com tudo que temos, que vem dEle, e Ele deve ser adorado toda a nossa vida para a glória dEle. A Bíblia nos ensina que há um único Deus, revelado completo de modo em Jesus, e esse Deus deve ser adorado, esse Deus deve ser amado. Não é um chamado para um sentimento, mas para uma orientação que deve influenciar todas as áreas da vida do cristão. Esse amor genuíno a Deus deve ser evidente em nossas ações, em nossas decisões diárias, particularmente em como tratamos os outros, a começar da nossa casa. O povo de Deus é um povo que ama o seu Deus. E a base de uma vida familiar bíblica é o amor a Deus. Uma vida familiar, de acordo com os padrões que Deus estabeleceu, é o amor a Deus. E amar a Deus significa conhecer a sua palavra. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, viver de acordo com os seus princípios. O amor a Deus deve transbordar em amor ao próximo. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O fato, queridos, é que só uma obra sobrenatural em nossos corações, tendo o Espírito Santo como nosso capacitador, nos ensina a amar a Deus, de todo o coração, alma, entendimento e força, e amar o próximo, a começar na nossa casa, como a nós mesmos. Nós não podemos e não conseguimos amar a Deus ou a si mesmo, e muito menos aos outros, a não ser que aceitemos o completo perdão de Deus em Cristo Jesus. E com base nisso, nós conseguimos perdoar a nós mesmos, perdoarmos aos outros e aceitar um perdão uns dos outros. O amor, ele tem o seu princípio em Deus, e a expressão máxima do amor de Deus se deu em um ato, o sacrifício de Cristo na cruz. Quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele pagou toda a dor, Ele pagou toda a culpa, a amargura que podemos ou que pode ter no seu coração. E o mandamento de amar a Deus com todo o coração, alma e força, é central para a nossa jornada de fé, queridos. Para que este amor a Deus continue a moldar a vida das gerações futuras, é importante que esse mandamento seja ensinado e vivido de maneira prática. E a minha pergunta para você aqui nesse ponto é: o amor a Deus tem sido a base do seu lar? A sua família é uma família que ama a Deus? Você, pai, pode dizer com alegria: os meus filhos a me olharem, olha alguém que ama a Deus? Como que seus filhos te veem? Mas mais do que seus filhos, como o seu pai, como Deus olha para você e como você tem respondido ao amor dele. O amor a Deus, queridos, é a base da vida familiar. Você já experimentou esse amor que perdoa? Você já experimentou esse amor que liberta? Esse amor que transforma, que dá uma nova vida? Você já desfrutou desse amor no seu coração? Que te liberta de talvez de um passado que você prende até hoje, que eu chamo de um passado presente, porque ele é presente na sua vida e te transforma e te dá uma oportunidade de viver família como ele deseja. O amor a Deus é o compromisso da sua casa. Como que está lá na sua casa? Uma base, uma compreensão bíblica importante. Eu introduzi aqui com as perguntas, depois fui para o dicionário, falei de Gênesis 1 e 2, mas não aprofundei ali porque a gente falou recente sobre isso. Mas algo que deve ser a base do nosso lar, queridos, é o amor a Deus. Mas há uma segunda lição, que está lá no verso 6, que também precisa ser um alicerce da vida familiar. É a palavra de Deus guardada no coração. Que
todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O amor a Deus, ele é demonstrado guardando a sua palavra no coração. Tem gente que guarda tanto a palavra no coração e diz guardar que está tão guardado. Você já percebeu aquela coisa que você guarda tão bem que quando você procura você nunca acha? Tem gente que guardou, entendeu esse verso diferente, guardou tanto que ficou lá quando você era criança, que você aprendeu a decorar os versículos e repetir os versículos, e você guardou ali e só guardou ali. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos, queridos. E para viver aquilo que nós cremos, é aquilo que você guarda e você sabe manusear. Você sabe. Eu tenho alguns livros, e os meus livros são umas bagunças, mas de vez em quando a Daísa, agora nem tanto no novo formato, mas de vez em quando a Daísa mexe nos meus livros. E eu sei que ela mexeu. Porque eu não guardei de qualquer jeito. Eu tenho uma lógica. Tem os assuntos que eu guardei. Eu tenho uma coerência. Eu acho que eu sou meio sistemático. Eu já comentei aqui em aula de BD. Eu ainda uso aquela caneta Bic de 4 cores. E para cada uma daquelas cores, quando eu escrevo, eu tenho um critério. Né? O azul é o dia a dia, o vermelho é os tópicos, o preto é alguma anotação, e o verde é minhas palavras. Então toda vez que eu pego um caderno antigo e eu releio o meu caderno, eu tenho essa lógica desde sempre. Não sei se isso é normal, depois eu posso procurar ajuda médica. Mas essa é a minha lógica, não é guardar de qualquer jeito. Quando eu procuro, eu sei qual é o meu critério. Eu sei como eu fiz, eu sei porque tem um verde ali, eu sei porque tem um preto ali, tem um vermelho ali. A base de uma vida familiar saudável está na palavra de Deus. É necessário guardar a palavra de Deus no coração. E esse é mais um alicerce, uma base da vida familiar. Se eu amo a Deus, eu preciso viver para Ele, tendo como base a sua palavra que está em nós. Não é o guardar tão profundo que você nunca acha. É aquele guardar que quando eu preciso está aqui dentro. É o que o salmista diz. Acho que é o salmista que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ela está guardada porque ela tem uma função. Qual é a função? Não pecar contra o Senhor. Eu não guardei naquele baú que eu nunca mais vou usar. Todo mundo tem um cantinho dentro de casa que guarda aquelas coisas que é o que você espera nunca usar. E está lá guardado. Nós precisamos conhecer e realizar a vontade de Deus descrita na Bíblia, e elas precisam estar gravadas no coração dos pais, para que possam ser transmitidas para os filhos. Precisa estar no seu coração. Se está guardada num passado muito distante, num lugar que você sabe, você não vai transmitir para o seu filho. As Escrituras é o principal instrumento que o Espírito Santo utiliza para o nosso crescimento espiritual. Obviamente não é o único meio de crescimento da vida cristã, tem a oração, a meditação, o jejum, a comunhão, mas eu gosto de falar e reforçar isso. A Bíblia que tem que ser a lente, os óculos pelo qual eu olho toda a vida. É nela que eu encontro as verdades, valores, objetivos e esperança que visam dar forma e direção à minha vida. É ela que nos apresenta um mundo terrivelmente quebrado pelo pecado, e que quando os homens e mulheres estão afastados de Deus, eles substituem a verdade de Deus, eles colocam o seu coração em algum aspecto da criação, sem a lente das Escrituras para corrigir, para ampliar a nossa visão. Nós vemos o mundo com as nossas tendências, nós vemos o mundo com a nossa cultura, nós vemos o mundo centrado em nós, com a nossa tendência autorreferencial, mas quando nós olhamos para a grande narrativa da palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Nós encontramos tudo o que nós precisamos saber sobre nós mesmos, sobre o propósito e o significado da vida, e sobre aquilo que é verdadeiro, e sobre o que Deus deseja para que nós vivamos como família. A gente deve ler a Bíblia, a gente deve estudar a Bíblia, a gente deve meditar na Bíblia, e principalmente a gente precisa colocar em prática. Ela deve transformar a nossa maneira de viver.
Porque se Deus deseja falar comigo e com você, queridos, hoje Ele vai usar a sua palavra. E nela nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ouvir a voz de Deus? E ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Eu gosto de uma expressão de Agostinho, teólogo e filósofo do primeiro século, quando ele diz assim, em um dos seus livros: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem certeza que te amo. Feriste meu coração com a tua palavra. Desde então eu te amei. Qual foi a última vez que a palavra penetrou no seu coração? E você passou a amar ao Senhor e a viver de forma prática aquilo que a palavra de Deus ensina. O conhecimento da palavra de Deus, e por isso não deve ser guardado em um lugar muito distante. Ele tem que nos levar a uma mudança de vida e, consequentemente, uma vida de obediência. O Espírito Santo que habita em nós, trabalha em nossos corações para nos ensinar as verdades espirituais e ter uma mente cristã formada pela palavra. Nós estamos, e eu falei isso pela manhã, nós estamos estudando, o Anderson hoje estava dando aula aqui de panorama bíblico, e nós estamos olhando para os livros da Bíblia de forma panorâmica, de forma geral. E eu dei um exemplo prático de um lugar que eu subi uma vez no interior, numa pedra, que você viu um outro estado dali, e eu falei, olhar a Bíblia de forma panorâmica. É igual a gente contemplar a beleza da natureza. A gente vai lá, a gente olha, a gente admira, a gente faz pedido de casamento, igual eu falei que eu fiz o pedido de casamento para a Daís ali. A gente faz essas coisas, mas a gente desce e a gente aprofunda. A gente não pode viver a nossa vida cristã, queridos, na superficialidade. E ouvir a palavra de Deus só no domingo é superficialidade. A gente precisa contemplar e a gente precisa se aprofundar. Por que Paulo escreveu isso? Por que Moisés tinha essa intenção? O que isso tem a ver comigo hoje? O que isso aplica para a nossa casa? Como que a gente pode viver isso lá em casa? Como isso pode ser na minha vida? A gente precisa ter essa visão panorâmica geral, mas a gente precisa descer, caminhar e se aprofundar. O amor e a obediência a Deus é fruto da operação da palavra. O quanto da palavra de Deus tem ferido o seu coração, tem mexido com a sua vida, com a sua casa. Tem muitos lares que a Bíblia é só mais um aplicativo no celular, ou mais um livro na estante, que quando você lembra, você abre para ler ou traz para a igreja. E quando lembra. A gente tem muita facilidade hoje, queridos, mas nós nos perdemos na facilidade. A gente hoje tem a facilidade de projetar a Bíblia aqui para a gente está lendo junto com o pregador. A gente tem a facilidade, eu vou contar aqui para os irmãos. Eu tenho 9 Bíblias num aplicativo aqui, ó, dentro do meu celular, 9 Bíblias. Fora os aplicativos que tem inúmeras versões de Bíblia, fora as Bíblias impressas que eu tenho, mas se tudo isso ficar guardado, e não for um guardado utilizável, não faz sentido. É só eu dizer para os irmãos, eu guardo Bíblias na minha casa. Na minha casa é úmida e pode mofar ainda e estragar. Tem muitos lares, repito, que a Bíblia é só mais um aplicativo do celular, ou mais um livro na estante. O nosso amor a Deus, o nosso crescimento, ou o nosso amor a Deus também cresce pelo conhecimento e obediência à palavra. O nosso amor a Deus se expressa na aplicação dos mandamentos do Senhor em nosso dia a dia. Quanto da palavra do Senhor tem na sua casa, querido? O quanto da palavra do Senhor tem lá? Não estou perguntando o número de Bíblias. Não estou perguntando o número de versões que você tem no seu celular. O quanto da palavra do Senhor tem lá nas atitudes do seu lar? O quanto tem na minha casa? Aí você olha e fala assim, nossa, pastor careta, né? A gente dá até uma risadinha quando escuta isso. Que pastor careta. Que pastor careta.
Mas a grande pergunta é: o quanto da palavra de Deus tem lá na sua casa? O quanto isso mexe com a sua vida? O quanto isso trata o seu coração? O quanto isso faz você vir para a igreja e olhar para Deus e parar de olhar para quem está do seu lado? O quanto isso faz você sair daqui transformado pela palavra de Deus? O quanto isso faz você olhar para o seu filho e falar: vamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O quanto que isso mexe com a nossa vida. O quanto que isso mexe com o nosso coração. Há uma terceira lição e última. A palavra de Deus deve ser ensinada aos filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Terceira e última lição: a palavra de Deus deve ser ensinada aos filhos. Esse também é um fundamento da vida familiar. Eu amo a Deus, eu guardo a palavra, mas eu ensino a palavra. O amor a Deus é demonstrado guardando a sua palavra no coração, mas também é demonstrado através da transmissão, do ensino da palavra de Deus aos filhos. Os pais, e minha voz já está indo embora. Os pais devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ou seja, ela deve ser apresentada a fim de penetrar no coração da criança. Nós, pais, precisamos ser alcançados para que através da pregação do Evangelho, a começar da nossa casa, os nossos filhos sejam alcançados. Nós temos essa responsabilidade de comunicar a palavra de Deus para que ela penetre no coração dos nossos filhos. Isso não é responsabilidade da Igreja Batista de Calcaia do Alto. Isso é responsabilidade de você, pai, você, mãe. Nós somos parceiros no processo. Não terceirize para nós aquilo que é a sua responsabilidade. E isso não tira a nossa responsabilidade. Vocês estão ouvindo as crianças, elas estão aqui, tem outras lá embaixo. Nós temos o culto, nós temos as programações, nós incentivamos, nós trabalhamos, mas a responsabilidade primária é nossa. É nossa. Porque talvez você pode estar num grande centro que você pode escolher ter ou não uma igreja que tem boas programações para a sua criança e se basear, ficar nessa igreja pela programação, e isso é um valor que pode ser válido. Mas talvez Deus pode te mandar por um lugar onde você tem uma igreja pequena, e para ter um trabalho com criança lá é você que vai começar, e para você começar tem que começar na sua casa. E por isso a gente precisa ensinar. A educação das crianças na fé deve ser intencional e constante. Não é só ensinar versículos bíblicos, mas mostrar como esses princípios devem ser vividos diariamente. Nós devemos criar um ambiente onde as conversas sobre Deus e sua palavra sejam parte natural da vida cotidiana. Eu não sou um pai perfeito, eu sou um pai cheio de falha. E tem uma música das crianças que aí eu canto propositadamente errado para a Lívia, e ela fala assim: a arca de Noé, a arca de Noé. Aí eu canto a arca de José, e ela fala: não é José, pai, é Noé. Porque ela precisa aprender a palavra. Entendeu, queridos? A gente precisa começar a ensinar, mas o que a arca tem a ver com a gente? O que é entender que a criação de Deus criou todas as coisas? A palavra de Deus precisa ser assuntos de conversa com os nossos filhos. Não é o que o Moisés está falando aqui, nem porque ele nem tinha isso em mente na época dele. Não é faça um mural e coloque um grande versículo bíblico e fixe no centro da sua sala e senta ali todo dia e lê o versículo predileto da família. Isso tem o seu valor didático, mas Moisés não tinha isso em mente. Aproveite as oportunidades.
sentados em casa, levando os filhos para a escola, de manhã, ao acordar, antes de dormir. Enfim, as crianças precisam ver o nosso amor a Deus, o nosso envolvimento com a palavra de Deus. Isso deve ser evidente na nossa forma de viver, queridos. Eu louvo a Deus, porque eu sei que tem muitos pais aqui na igreja que os seus filhos já casaram e eles cumpriram o seu dever de ensinar seus filhos a palavra de Deus. Eu não vivi essa fase ainda. Eu estou com os meus filhos ainda debaixo dos meus cuidados. Mas eu espero em Deus que daqui a alguns anos eu possa dizer, eu vivi isso, porque eu ensinei meus filhos a amarem a palavra de Deus. Eu ensinei. Às vezes a gente terceiriza e fala assim, não, isso é uma verdade, tá, meus irmãos? Eu fiz, não é culpa porque meu filho já cresceu, não é culpa minha e eu ensinei ele. É verdade, isso é uma verdade e nós não podemos dizer que não é uma verdade. Mas às vezes os nossos filhos abandonam o evangelho por nossa causa. Pela forma que nós lidamos com a palavra. Pela forma que nós vivemos a palavra. Nós precisamos lembrar que os pais têm a responsabilidade primária de ensinar os seus filhos. A igreja é parceira nesse processo. Ela desempenha um papel essencial de parceria no apoio espiritual das crianças. Mas você sabe o que eu escuto, meus irmãos? E aí eu queria que você ficasse envergonhado junto comigo. Porque eu não vou citar nomes, mas se você faz parte disso, você vai ouvir isso com seu coração apertado. Sabe o que eu escuto dos professores dos juniores? As crianças não fazem a lição, não trazem as revistas. E aí a culpa é da criança? Eu já vi irmãs aqui, uma Terezinha, e Célia e outros irmãos, fazer uma sacolinha bonitinha para o seu filho trazer a Bíblia com a revista. E sabe onde ficavam as sacolinhas muitas vezes, irmã Terezinha, onde ficava? Esquecia no banco da igreja. Ela me ajudou a responder, porque eu e ela estamos aqui durante a semana e nós vemos isso. Isso é triste, queridos. Isso é triste porque mostra uma falta de envolvimento nosso. Sabe o que acontece com seu filho de 12 anos, que você não põe ele sentado do seu lado? Ele está indo comer lá no ministério infantil e volta para sentar aqui depois. E você tem a responsabilidade de olhar. Ou ele está andando pelas igrejas aqui. E aí os irmãos da recepção estão me contando, ó, tem os juniores andando aqui na igreja. Quem tem responsabilidade sobre os filhos, queridos? Isso é triste. A gente deveria se envergonhar junto. Não. Porque se o seu filho tem a idade de sentar aí do seu lado, quem que tem que sentar do lado dele e falar, vamos ficar aqui, filho? Você já tem a idade de sentar aqui no banco. A sua idade já não é de ficar indo no banheiro mais toda hora. E às vezes a gente é tão desatento que tem até um filtro lá atrás. A gente gosta de desfilar na igreja, para vir no filtro aqui de baixo. Eu não estou dizendo das mulheres, porque o banheiro feminino é aqui, tá, irmãs? Então eu entendo se você levantou e você foi no banheiro. Mas estou falando do nosso desejo de desfilar pela igreja, desnecessário. Quem tem responsabilidade, queridos? Somos nós. É pesado, mas isso mostra o quão descomprometido com o culto a Deus e com a palavra nós estamos. Eu não espero que uma criança de 12 anos, ela vai ficar aqui atenta o tempo todo, mas se ela não consegue ficar, você tem que dar o celular para ela no culto, com 12 anos de idade. Ela ficar no celular lá em cima, atrapalhando o pessoal da mídia, e eu daqui tendo que chamar a atenção, ou vendo o irmão Hélio subir lá em cima para chamar a atenção das crianças, você falhou como pai e como mãe. E eu estou para te dizer que a palavra não tem sido fundamental na sua casa. Se o seu filho esquece a sacola que uma irmã fez com tanto carinho para trazer a Bíblia, para trazer a revista, e você nem ao menos durante a semana lembra de mandar uma mensagem para alguém e fica aqui semanas após semana, você tem falhado. Eu não estou falando de um esquecimento pontual. Eu estou chamando a sua atenção, queridos, porque eu cresci na igreja, em maio a gente para viver família. A gente para olhar a família. Mas a gente está falhando como pai e mãe no nosso papel de cuidar da nossa família. Porque falta amor a Deus. E amor inclui reverência a Deus. E falta reverência a Deus, falta guardar a palavra de Deus.
E guardar a palavra de Deus, se eu não guardo, eu não ensino, porque eu não conheço. Aí eu terceirizo. Nós terceirizamos tudo hoje, inclusive a responsabilidade de ensinar o bem mais precioso para os nossos filhos, que é o amor a Deus. Triste isso, mas uma constatação, que não só o chat GPT sabe, que não só os dados estatísticos e a nossa vida como igreja mostra. Nós precisamos aproveitar os momentos do cotidiano para transmitir ou falar da nossa fé para os nossos filhos. Estejam envolvidos com Deus de tal forma que os pensamentos, as conversas, as músicas naturalmente se voltem para Ele. Qual o tipo de música que o seu filho gosta? O filho que ainda está debaixo daquilo que você põe para ele ouvir, qual é o tipo de música que ele gosta? Esteja envolvido na formação, no crescimento espiritual do seu filho. Nossos filhos precisam entender por que pecam. Nossos filhos precisam experimentar mudança interior. Eles devem aprender quem é Deus, a mensagem do Evangelho, como o seu comportamento reflete um coração pecador, que ofende a Deus. Eles precisam aprender a amar e confiar a Deus. E a pergunta é, estamos comprometidos com o ensino bíblico e da vida cristã dos nossos filhos? Quantas vezes você já leu a Bíblia com o seu filho? Quantas vezes você já conversou sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus com ele? Vocês oram juntos? Ou você delega a responsabilidade da educação cristã do seu filho para a igreja? Eu quero caminhar para a conclusão, porque eu quero te lembrar que a família está em crise. A família está sob ameaça. Uma ameaça cultural, sociológica. Os problemas familiares crescem a cada dia. As filosofias modernas têm conduzido a muitos por caminhos e valores opostos aos caminhos e valores do Senhor descrito na sua palavra. Deus, Ele deu para Israel alguns alicerces, alguns fundamentos, algumas bases que são válidos para nós. Valores bíblicos que são eternos e que devem ser vividos e ensinados. Amem a Deus. Guardem a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus deve ser ensinada aos seus filhos. Que o nosso lar seja um ambiente de amor e obediência a Deus e o centro da nossa fé. Que Deus, com a sua graça, misericórdia e amor, nos ajude a viver família e a cuidar da nossa família. Queridos, uma verdade, a nossa família nunca será perfeita, nunca. Se você acha que você tem uma família ruim, eu convido você a ler Gênesis e conhecer um pouquinho da família de José. Eu acho que seus irmãos nunca enganaram os pais dizendo que matou você, já enganaram? Ele viveu isso. Então se você quer conhecer famílias imperfeitas, vai para a Bíblia. Cheio de histórias de famílias imperfeitas, mas cheio de histórias de famílias que podem ser restauradas. Eu não quero que você saia daqui com peso falando, o pastor falhou porque eu deixei a bolsinha da minha filha, do meu filho, 5 semanas na igreja, porque isso deve ter acontecido mesmo, tá, irmãos? Eu quero que você saia daqui dizendo, a minha família pode ser restaurada. Eu posso ser um pai melhor. Eu posso ser uma mãe melhor. Eu posso ser um filho melhor. Eu posso ser um marido melhor. Eu posso ser uma esposa melhor. E o que nós precisamos fazer, queridos? A nossa negligência. E dizer, poderia ter sido um pai assim. Não fui. Mas que a partir de agora eu possa ser um pai assim. Eu poderia ser uma mãe assim. Não fui. Mas que a partir de agora eu possa ser uma mãe assim. Que você possa pedir ajuda para outros. Que nós possamos conversar sobre isso. E que a gente ajude a ser família. Que coloque, que chore. E que vive a transformação que vem do Senhor. Nenhuma família é perfeita. E nunca será perfeita. A começar desse que vos falo. A minha família não é perfeita. A família do pastor não é perfeita.
Eu tenho responsabilidades e eu preciso zelar e cuidar pela minha casa. Os meus filhos não são perfeitos. As minhas filhas, né? Melhor, não são perfeitas. E eu, como você, eu preciso colocar a cada dia minha família diante do altar do Senhor, para ter uma família ancorada no Evangelho. E sabe o que Deus fez, queridos? Deus entregou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos perdoar e para que nós pudéssemos ter a nossa família restaurada. Alguém falou que era importante deixar pai e irmã e não ter pai e mãe e não ter isso como centro do seu coração. Uma mãe chorou quando seu filho estava sendo crucificado. Para que eu e você pudéssemos viver família, conforme os planos de Deus. E isso é possível quando a gente chora aos pés de Jesus. Quando a gente pede perdão para o Senhor. E quando a gente busca o Senhor e fala, me ensina a ser um pai melhor. Me ensina a ser uma mãe melhor. Me ensina a ser um marido melhor. Que os meus filhos cresçam vendo um lar harmonioso. Um lar restaurado. Um lar onde eles viram que um dia estava ruim, mas Jesus entrou ali, Jesus transformou. E eles cresçam amando ao Senhor Jesus. E a gente olha uns aos outros e a gente dá a mão e fala assim, nós somos um bando de imperfeito, mas que fomos restaurados por Jesus, que está cuidando da nossa casa. Alguns já venceram essa caminhada, porque os seus filhos já casaram. Amam ao Senhor Jesus. E já estão livres disso, porque aqui casou, constituiu família, não é mais culpa minha, né, Sandra, Rogério? Olha lá, deram risadinha. Vencemos. Mas são esses que precisam pegar na mão de outros e dizer, você precisa mudar, você precisa de ajuda, porque senão seus filhos não vão andar por esse caminho. Eu não tenho a alegria do sorriso da Sandra e do Rogério, porque minhas filhas não chegaram nessa fase. Mas outros têm, e esses que têm, é o ensino bíblico, para que a gente transmita isso, transmita fé, e fala assim, sabe o que você precisa fazer? Você precisa amar a Deus. Se você amar a Deus e os seus filhos verem você amando a Deus, se você tiver a palavra aqui dentro, mas não só aqui dentro, mas moldando a sua vida de viver, sua forma de viver. E se você inserir eles na igreja, não só deixar aqui e ir embora, porque se tem outra coisa para fazer, o mercado é mais importante do que vir para a igreja, ou qualquer outra coisa, você estar aqui com eles e ver que Deus está transformando, eles vão aprender a amar a Deus. E vocês podem vencer, porque um dia eu chorei aos pés de Jesus, e Ele transformou a minha casa. E Ele pode transformar a sua. Isso é viver família, queridos. Nossas famílias são imperfeitas. Nunca serão perfeitas. Mas aos pés de Cristo Jesus, nós podemos ser transformados. Eu quero convidar você a ficar em pé. Você ficou bastante tempo sentado. Eu quero orar com você. E eu quero convidar você nessa noite a chorar aos pés de Jesus. E consagrar, e entregar a sua família a Ele. Abrir esse mês dizendo, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque no mundo em que nós vivemos, nós podemos usar tecnologia. Até mesmo na configuração da tecnologia, se a gente for proposital em algumas perguntas, vão fazer respostas afirmativas. Nós podemos também ver os problemas. Pai, nós podemos ver os dados estatísticos, ó Deus, nós podemos ver tantas coisas que nos sinalizam, mostram um sinal de alerta de que a família está sob ameaça. E como disse, nós não precisamos ser muitos técnicos, muito analíticos, muito perceptivos. Basta olharmos para dentro da nossa casa. Basta olharmos para a nossa família numa extensão maior. E percebemos os problemas que nos cercam quando Deus deixa de ser o centro. Mas que nessa noite, ó Pai,
Senhor que nos convidou a amar ao Senhor. Que por meio de Cristo Jesus nós possamos nos prostrar e dizer: Senhor, eu preciso amar o Senhor com tudo o que sou. O Senhor sabe que eu não consigo por mim mesmo. O Senhor sabe que eu dependo do Teu Espírito Santo. Mas me ajude nessa caminhada. Pai, que a Sua palavra, ela fique presente nas nossas mentes, ó Deus, não guardada de tal forma que a gente coloque ela como algo filosófico, abstrato, ó Deus, mas que ela seja real na nossa caminhada. Que a gente possa olhar para o salmista como nós oramos aqui, quando ele diz: quando eu olho para os montes, eu me pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando eu olho para as minhas dificuldades, eu pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que tem cuidado de mim até hoje, que cuida de mim. Quando eu olho para os problemas da minha casa, ó Deus, eu olho para as histórias bíblicas e eu sei que o Senhor restaura histórias. Eu posso dizer e pedir: Senhor, restaura a minha família. E quando eu olho para Cristo Jesus na cruz do Calvário, morrendo para nos dar uma nova vida, eu sei que eu posso ter uma nova natureza, uma natureza espiritual, e que me ajuda a ter relacionamento com o Senhor, e a ter relacionamento com o Senhor, amar o Senhor, aprender do Senhor na Tua palavra, e transmitir a minha fé para os meus filhos. Pai, que a gente não viva de fé terceirizada, Pai. Que a nossa fé seja real com o Senhor. Nossa fé seja a fé que o Senhor plantou no nosso coração quando nós cremos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que a gente possa olhar para o Senhor nessa noite e saber que ao ir para a cruz, o Senhor estava restaurando a nossa história. O Senhor estava nos dando família. O Senhor estava nos dando a oportunidade de viver família. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.